Começando mais um episódio aqui do podcast O Analista, conversa sobre tendências, tecnologia e inovação com convidados que nos ajudam nas análises de assuntos que podem nos impactar em um futuro próximo. Aqui é Denis Cruz e a gente vai falar um pouco sobre varejo hoje. Todas as marcas de sucesso no varejo têm algumas particularidades em comum que servem de lição para todo tipo de empreendedor. Os exemplos são o foco no cliente, o atendimento de qualidade, a expansão para o e-commerce e inovação como itens indispensáveis para o sucesso. E além disso, o olhar atento à evolução mercadológica e às tendências também é algo importante que contribui para uma performance de um grande varejista. E consiste, claro, em identificar oportunidades diferenciais para tentar se destacar dos concorrentes, potencializando os resultados. O episódio de hoje é sobre varejo e nessa edição especial eu tenho a alegria de conversar aqui com Denis Minev, presidente de uma das mais populares empresas de varejo no Brasil, a Bemol. Então, Denis, um prazerzaço estar tendo a chance de conversar contigo hoje. É uma alegria estar aqui com todos, obrigado pelo convite e espero poder contribuir. Legal, Denis. Denis, quando a gente teve a oportunidade de agendar essa conversa, eu pensei em inúmeras perguntas. Eu conversando com a minha esposa, ela dizendo, Denis, pergunta do Denis algumas coisas que eu vou te dizer aqui. Eu digo, não tem condições, a gente tem um tempo limitado e a gente vai diretamente para as perguntas que eu tenho mais interesse e curiosidade, mas no finalzinho, se der tempo, eu vou soltar que a minha esposa pediu para te perguntar, tá bom? Mas a primeira seria sobre toda essa coisa do avanço da inteligência artificial e os impactos que esse tipo de tecnologia está causando no mundo todo. A gente já conversou aqui no podcast em outras edições sobre relatórios que apontam para algumas áreas que vão sofrer em um futuro não tão distante. E eu queria te ouvir sobre como é que você enxerga essa coisa desse avanço da IA, primeiro como um empreendedor, alguém que está falando pela marca Bemol, e também como uma pessoa que enxerga isso sobre um olhar de um indivíduo que olha para o mercado que está cada vez mais buscando cortar gastos, buscando cortar custos, e como é que isso pode, de repente, influenciar na quantidade de vagas, de empregos, enfim. Qual é a tua análise sobre a IA nessa ótica? Olha, eu vou dar dois exemplos. Tá? Um interno nosso da Bemol. A Bemol, como todo mundo conhece, até tem memes e tem piadas, a Bemol dá muito crédito. Né? E tem aquela história, né? Todo mundo é devedor da Bemol, nós somos muito gratos aos nossos clientes e pedimos que eles paguem suas contas. Que todo mundo pague, né? Mas o nosso modelo de crédito já desde 2015, um modelo baseado no que se chamava na época aprendizado de máquina, que é um nome menos sexy do que inteligência artificial. Sim. Mas é a mesma coisa, né? Que é você dar para a máquina os dados, você informa ela todo o histórico de um cliente e ela tenta prever qual é a probabilidade daquele cliente se tornar inadimplente. A gente fazia isso, eu estou na Bemol desde 2002, nós fazíamos isso com modelos de regressão multivariável, que era a estatística da época que eu tinha aprendido na faculdade. Mas, a partir ali do início de 2010, 2015, nós entendemos que a tecnologia estava mudando e nós decidimos adotar. Primeiro buscamos a Alfam, né? Tu já entrevistaste o professor Edileno, um caso destacadíssimo. É uma sorte do Amazonas, o Edileno está aqui. Conhece muito. Eu chamo ele do Steve Jobs do Amazonas. Tá? Mas é isso mesmo. Não estou exagerando. E acessível, né, Denis? Assim, acessível, um cara que troca contigo na boa. Você não dá nada para ele. Você vê ele normalmente só anda de camiseta, mas é extraordinário. Eu liguei para ele e disse, olha, eu estou precisando de ajuda porque a tecnologia está mudando e eu gostaria de ser capaz de conceder mais crédito e prever melhor.
E ele veio aqui na Bemol, depois trouxe alguns parceiros dele, o professor Marco Cristo, Palheta, que na época era estudante de doutorado do Marco Cristo, e nós desenvolvemos o primeiro modelo de aprendizado de máquina na Bemol em mais ou menos 2015, 2016, e de lá para cá temos aprimorado continuamente. Essa iniciativa, inclusive, deu origem a uma startup que alguns conhecem, a UMI. A UMI nasceu dentro da Bemol, e nós somos sócios também e participamos do desenvolvimento da UMI, mas a UMI é uma empresa de aprendizado de máquina, de machine learning, né, redes neurais, que tenta precificar bem o crédito dos clientes, tenta prever quem é que vai se tornar inadimplente e quem é que não vai. Para mim, esse é um caso já de algum tempo. Certo. Mais recentemente, a gente está falando um pouco mais de inteligência artificial por causa do ChatGPT e a IA generativa, que é interessante e abre muitas possibilidades, mas o tema de aprendizado de máquina e redes neurais já é um tema que tem cerca de 10 anos, coisa assim. Um outro exemplo, que eu sou até investidor de uma startup que é de um amazonense, que chama DevPass, é uma startup que busca treinar jovens programadores, fazendo eles participarem tipo de uma sprint, né? Que hoje, quando você vai se tornar um programador, você faz muitas sprints. É a forma ágil, né, de programar. Design sprints. Design sprints ou sprints de programação, tem muitos tipos de sprints. Mas alguém jovem nunca participou de uma sprint, não sabe como é. Sim. Então eles estão usando inteligência artificial para fazer um jovem passar pela experiência de uma sprint sem ter que estar no emprego e fazer um monte de besteira. Ele faz as besteiras junto à IA e não junto a um empregador, onde ele pode eventualmente até perder o emprego se fizer muita besteira. Sim. Então esses são dois exemplos onde nós estamos olhando, vemos muita oportunidade, muito desafio. Certo. Tu tocaste no tema de empregos. Isso. Olha, o tema de empregos, toda nova tecnologia gera alguma disrupção, né? Eu lembro as discussões nos Estados Unidos quando eles estavam avançando com o telégrafo. E aí isso ia desempregar algumas pessoas que carregavam mensagens. Certo. As mesmas discussões aconteceram quando surgiu o carro. O que ia acontecer com as pessoas que conduziam os cavalos ou cuidavam dos cavalos, os estábulos. Muita coisa mudou, em geral, para melhor, e algumas pessoas foram disruptadas, e a vida de muitas pessoas foi machucada nesses processos. O que nós, como sociedade, precisamos prestar atenção é que disrupções vão acontecer e como você cria uma rede de apoio para que as pessoas consigam se reposicionar. Eu consigo ver várias áreas onde uma inteligência artificial vai substituir uma pessoa. Tu quer dizer algumas aí? Assim, de cara, eu já, dentro da minha área de comunicação, o designer já está começando. Eu sei que, né, tem... O que eu acho que tem de acontecer, por exemplo, no design, você vai mais ainda para economia, que chama economia de estrelas, né? O melhor designer, usando ferramentas de inteligência artificial, vai se tornar muito mais produtivo e vai ganhar muito mais. Mas um designer mediano, esse vai ter dificuldade de encontrar espaço. Mas eu acredito que sempre vai haver espaço, principalmente nas atividades que requerem algum grau de inteligência emocional. Tá, isso. Por exemplo, legal isso aí. Por exemplo, tem gente que acha que call center vai ser muito disruptado. Eu concordo em parte. Certo. Porque, imagina, quando você liga para um call center, normalmente você já está meio zangado. Você não quer falar com uma máquina. Quase sempre, né? Sinceramente, assim, às vezes que eu tive que pegar o telefone e ligar para call center quando eu estava com problema, ou com internet, ou com energia, ou com alguma coisa, a última coisa que eu queria na vida era falar com uma máquina. Mas o lado humanizado dessas respostas automáticas não melhora um pouco a experiência, não?
não para mim, não sei para vocês. Certo. Eu acho que algumas coisas você vai automatizar. Se a pessoa tem uma dúvida e quer só uma resposta, e a resposta é algo simples, por exemplo, e a generativa vai conseguir buscar essa resposta muito mais rápido e com muito mais precisão. Mas qualquer coisa que requeira inteligência emocional, então, por exemplo, eu acho que o trabalho de loja tem um pedaço dele que pode ser automatizado, mas tem uma parte bem significativa que sempre vai precisar de gente, porque a gente gosta de interação humana. Certo. Então, acho que nós, como sociedade, precisamos pensar como fazer. Mas os empreendedores, esses devem caçar os designers. Eu acho que um bom designer que aprenda a usar ferramentas de IA tende a ganhar muito mais do que ele ganha hoje. E aí, falando para quem ouve a gente, que tem aquele seu empreendimento, precisa também fazer um mergulho nisso daí e procurar saber, né, Denis? Hoje em dia tem muitas ferramentas, né? O ChatGPT é só uma delas, mas se você procurar aí em qualquer Google ou coisa assim, você encontra uma lista grande. Essa imersão é obrigatória na tua visão, né? Eu acho que esse aprendizado é necessário. Assim que saiu o ChatGPT, eu gastei, 4, 5 horas brincando com ele, tentando entender o que ele é capaz de fazer e o que ele não é capaz de fazer. Ora, ele é capaz, por exemplo, quando a gente redige um SMS. Né? É difícil redigir um SMS porque tem um número limitado de caracteres, então você testa de um jeito, aí você conta o número de caracteres. Com o ChatGPT, você vai lá e diz, olha, eu quero passar essa mensagem aqui, eu estou limitado a 140 caracteres, me mostra 5 alternativas, ele faz melhor do que eu. É claro que a inteligência do que eu quero comunicar tem que ser minha. Mas o texto em si... O comando, né, o prompt é nosso. Não gostei dessas 5 alternativas, faz mais 5, ele tenta mais 5 até uma hora conseguir. E Denis, desculpe te interromper, assim, tu poderia dizer como é que foi essa implantação, porque isso já está dentro de rotina, principalmente de ambientes que trabalham muito com texto. Só que no começo a gente começava a perceber alguns profissionais exclusivos de texto, redatores publicitários e tal, meio assim receosos de serem vistos usando o GPT. Isso é pacificado aqui no time, não? Aqui no time é obrigatório. Isso que eu queria. Diferente. Isso que eu queria ouvir. Ora, você tem que vai usar, né? redigir Tem que texto, usar. Você comete erros gramaticais, às vezes você não redige o melhor texto, às vezes você é prolixo. E o ChatGPT é só uma ferramenta que ajuda. Então, ok, vai mandar um e-mail para, 100 mil clientes, pega o texto, bota no ChatGPT e diz, olha, me mostra mais 2 versões mais concisas, e ele vai te dar algumas opções. O ser humano ainda tem que decidir. Ele tem que ler o texto e decidir, ok, isso aqui realmente está bom ou não está bom. Tá. Mas... assim, antigamente você redigia um texto e ficava trabalhando nele para ver, ok, deixa eu melhorar um pouco, deixa eu tornar mais conciso. Então, você, a redação inicial provavelmente você ainda precisa fazer, mas o refinamento, eu faço isso hoje muito mais rápido. Eu vou escrever um artigo para o jornal, assim, às vezes eu escrevo um artigo, puxa vida, ficou muito longo o artigo. Olha, o ChatGPT me ajuda aqui a encurtar esse artigo. Eu quero um artigo 20% mais curto. Ele me ajuda. Eu às vezes tenho que reescrever o que ele escreveu. Sim. Mas, e às vezes ele é teimoso e não quer trabalhar, né? Tem esse, não sei se já aconteceu contigo, mas... Você pede uma coisa que ele não quer fazer. Mas... é a nova calculadora, né, Denis? Não tem como... só uma ferramenta. Não tem mais como deixar de lado e dizer que... né? Assim como o computador foi uma ferramenta em algum momento, o celular é uma ferramenta, e acho que as ferramentas de IA, sob esse aspecto, cada um deve incorporar na sua vida como achar relevante. Entendi. Beleza. Denis, eu tenho uma outra pergunta aqui, que aí essa aqui é já indo para um outro lado, que é a área de logística. Sabe, a logística de entrega é o coração do varejo online.
E a Bemol ela tem surpreendido em algumas publicações que a gente tem visto como algumas formas únicas, diferentes de fazer entrega, assim, seja por avião próprio, a coisa de barcos diferentes, do mais diferentes tipos, e outros modais aqui na região. Sempre chama a atenção essas publicações da Bemol, dela chegando com um tipo de modal diferente, e aí o mais bacana é assim, a marquinha Bemol ali no aviãozinho, no barquinho, na canoa, não sei, enfim. Tem muitas variações e isso é muito bacana de vocês como marca, tá? E eu queria que tu contasse um pouco sobre os desafios desse processo de pensar em novas formas de logística, que é o que está diferenciando, né, as marcas, a logística, a entrega mais rápida possível e tal, né? Eu queria que tu comentasse um pouco sobre esse processo de vocês, de desenvolver melhores formas de logística, como é que a Bemol tem se preparado para seguir à frente nesse mercado de entrega, principalmente na nossa região, e se tem algum tipo de experimento ou alguma possibilidade de entregas via drone, se a Bemol está trabalhando alguma coisa assim mais a nível do futurismo, não tão futuro, porque já tem marcas fazendo esses experimentos, né? Olha, nós somos uma empresa amazônica, né, focada nos 4 estados da Amazônia Ocidental: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. O nosso segmento de varejo tradicional, eletroeletrônicos e móveis e celulares, ele tem sido um segmento disruptado a um ritmo bem acelerado. Se você pegar as empresas líderes no Brasil hoje, né, quem são? Magazine Luiza, Casas Bahia, até lojas americanas até pouco tempo atrás. Se você for avaliar os resultados dessas empresas, as empresas são empresas de capital aberto, todas elas têm prejuízos monstros. Essas são as empresas nacionais. As estrangeiras, Mercado Livre, Amazon, Shopee, essas empresas têm uma escala global e estão num jogo completamente diferente e com bolsos muito mais fundos do que a gente consegue alcançar. Então, para a Bemol foi necessário um grau de diferenciação. Como é que eu vou competir com empresas que têm bolsos sem fim e uma capacidade, inclusive, de inteligência artificial, mas em todos os segmentos, logística, é claro, é central também. Como é que eu vou competir com eles? Um aspecto importante é como é que nós chegamos mais rápido no interior. O interior, bem, todos nós sabemos, e muitos, né, são oriundos do interior. Minha família morou muito tempo no interior da Amazônia. O interior é um lugar complexo, é um lugar caro, tudo chega lá, não tem escala, as distâncias são muito grandes. Então, a gente tem gastado muito tempo tentando aprender, cidade por cidade, qual é a melhor solução logística. Então, nós temos uma cidade que é o nosso campo de testes para aprendizado, certo, que é Altazes aqui. Altazes, legal, bacana. Então, nós fomos aprender como é que eu faço para entregar com, sei lá, 2 ou 3 dias úteis em Altazes. Certo. Altazes é mais simples porque tem rodovia, tem 2 balsas no caminho, mas é um pouco mais simples, mas também, como é que você faz inicialmente para vender no e-commerce para o interior? Uhum. No interior, a adesão ao e-commerce tradicionalmente era muito baixa. Com o Covid até aumentou significativamente. Mas, no nosso caso, nós começamos, por exemplo, botando Wi-Fi em algumas praças, estabelecendo relacionamento com clientes, dando crédito, tomando um bom volume de risco de crédito. Isso, nosso modelo lá com o Edileno de redes neurais, inteligência artificial, nos ajudou. Nós também, em geral, estabelecemos a logística, mesmo antes de ter muita venda. Então, por exemplo, passamos a mandar 2 caminhões por semana para lá, uhum, para que a entrega fosse rápida. Então, para que o cliente conseguisse ver, quando ele comprasse, sei lá, no Mercado Livre, ele vai receber em 30 dias, quando ele comprar na Bemol, ele vai receber em 3. Isso focado em Altazes ali, né? Inicialmente em Altazes, e hoje nós já estamos em aproximadamente 80 municípios com esse tipo de logística. Não é só a Amazônia. Sim, sim. Né?
Roraima, Rondônia e Acre também. Então, o que começou aprendendo em um município, depois escalou e hoje estamos em 80, com algum tipo de logística própria. Às vezes, nós temos, por exemplo, o porão do barco que vai para o interior alugado continuamente. Todas as viagens desse barco, o porão é nosso e a gente transporta. Às vezes enche, às vezes não enche, mas sempre tem a garantia de ter espaço. Tá. E com isso tem escala para as cidades fluviais. Em alguns casos, de balsa, a gente bota um container em cima da balsa e esse container vai, toda viagem a gente enche o container e recebe lá do outro lado. Às vezes nós colocamos caminhões da Bemol no interior. Pontualmente a gente usa aéreo também. A gente usou muito durante o Covid, porque a malha aérea se rompeu, né, em vários locais, a gente não conseguia abastecer nem Rondônia, nem Acre. Mas assim, é tudo uma questão de aprendizado e como é que nós nos adequamos àquilo que é a demanda do nosso cliente. O passo que nós estamos agora é começando a aprender como é que faz entregas em comunidades, né? Porque todas as cidades do interior têm um bom número de comunidades. Comunidades de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Afastadas, tal, né? Tem demanda. É só uma questão de você descobrir como é que a gente faz para chegar lá num prazo razoável, num custo baixo. Normalmente dando crédito. A partir daí também a gente lançou a conta Bemol, que é uma conta digital, para tentar aumentar a digitalização desse relacionamento e requerer menos que a pessoa lide com dinheiro, porque a transação de dinheiro no interior é complexa, né? Tem pouco dinheiro no interior e o transporte de dinheiro para o interior é muito caro. Então, nós temos continuamente trabalhado em logística, a gente chama de e-commerce caboclo, o nosso projeto, e nós estamos no meio do projeto. Ainda falta centenas de comunidades, ainda falta dezenas de cidades. É só que às vezes a gente não consegue aprender, demora. Por exemplo, eu não tenho uma solução boa, sei lá, para entregar em Erunepé. Erunepé é muito difícil, a viagem é muito longa, aéreo é muito caro. Erunepé Parintins ali, não? Não, Erunepé é no Rio Juruá. Juruá, tá. É perto do Acre, ali para o sul. Sim, ok. Então, para chegar lá, não tem uma boa solução, então eu demoro tanto quanto qualquer outro e-commerce. Em outros locais, eu entrego super rápido, nós temos um fluxo, hoje, por exemplo, para Altazes, 2 caminhões da Bemol saem por dia em direção a Altazes. Eu acho que não tem nenhuma outra empresa que tem tanta logística entre Manaus e Altazes tão frequente. Então, isso nos dá uma vantagem competitiva. A estratégia passa por diminuir esse time de momento de compra. Diminuir o timing, tentar ter custos mais baixos para conseguir manter margem. O e-commerce nacional tem caminhado numa direção de cada vez menores margens. Mas, quando a logística é complexa, ele aumenta o preço. Então, no nosso caso, a gente vê como uma vantagem nossa situações onde a gente consegue ter essa logística mais barata, por exemplo, para o interior, para onde a gente já está bem estabelecido, nossa entrega eu acho que é a mais barata, disparado de qualquer e-commerce. Isso nos permite ocupar o mercado. E aí, Denis, e falando de experimentos diferenciados, há alguma vertente? Eu sei que de repente você não pode nem comentar muita coisa, mas muitos experimentos o que tem de experimento assim diferente que eu penso no drone, eu penso logo no drone, mas o que tem mais assim de o que vocês estão experimentando assim? Olha, em logística, eu te confesso, a gente não tem muito experimento. A gente tem apoiado algumas iniciativas que não são diretamente da nossa logística, mas, por exemplo, um dos projetos, nós temos uma meta de apoiar a eletrificação da Amazônia. Na prática, o que quer dizer? Do nosso ponto de vista, nós vendemos hoje, por exemplo, muitas bicicletas elétricas e motos elétricas.
Não faz o menor sentido você transportar diesel para o interior da Amazônia. É caríssimo para produzir energia ou para uso de transporte. É muito mais barato produzir via energia solar no interior da Amazônia do que com diesel. Mas, como tem muitos subsídios, o consumidor brasileiro paga por isso, se mantém. Vai levando aos custos do meio ambiente, vai levando, né? Exato. Então, por exemplo, nós temos um projeto que eu tenho muito entusiasmo de tentar desenvolver um rabeta elétrico. Nosso rabetinha... o problema é que o elétrico é caro, ele precisa de bateria, e a bateria é cara. O rabetinho é barato, né? Sim, mas se a gente consegue desenvolver um rabeta que funciona com energia solar, na prática sem consumo de combustível, né? Com consumo muito baixo, isso seria acho que assim, um boom relevante, né, para o nosso interior. Total. Mas isso está no campo da ideia ou já... Não, a gente está em desenvolvimento. Opa! Mas eu não sei se a gente vai conseguir, em parte... Quer dizer, a gente vai conseguir. Eu não sei se a gente vai conseguir pelo preço certo. Tá, entendi. Que aí é jogo de baterias e por aí vai, né? Eu vou te dar assim, a resposta hoje. Hoje, a primeira versão, tá? Um rabetinha, sei lá, Honda desse que você encontra, custa R$2.000. Tá. O nosso tá com cara que vai ficar em torno de uns 10 mil com bateria. Tá. Assim, é muito caro. Não dá. Mesmo com o grande benefício, o cara não tem que comprar combustível depois. Ele não compra tanto combustível assim. Esses rabetinhas da Honda são muito econômicos. A gente vende eles também. Então, mas o formato não é aquele formato de encostar a rabeta e pegar carga. É uma carga solar, no caso, né? Aí tem muitos modelos, né? Você pode ou trocar a bateria, ou você pode botar uma na placa capota, né? Na capotinha e carregar automaticamente. Tem muitas soluções. Mas, assim, esse é um exemplo, né, de um experimento que a gente tem rolando. Top, legal. Que a gente espera em algum momento vá ao mercado. Sim. Porque as demandas são grandes, né? E as possibilidades de entregas, à medida que elas vão avançando, vai abrindo novos flancos de possibilidades de novos terrenos para novos clientes e tal, né? Então... Sim, e a gente pretende vender, né? Eu gostaria de vender esse produto no interior e acabar com essa história. Assim, o interior é desesperado por combustível. A gente precisa de combustível para tudo no interior, mas já deveria ter soluções melhores. Já, há muito tempo, concordo contigo. Denis, avançando aqui na nossa pautinha, a gente vai para o lado aqui, que é uma outra área que eu tenho grande curiosidade com você, que é a parte da fidelidade dos clientes. Fidelidade, a palavra. Assim, vocês estão com 81 anos, né, e fazem parte da cultura do amazonense. Assim, eu queria entender como é que a tua marca atua para continuar mantendo essa coisa da fidelidade dos clientes diante de ameaças que quase todo dia aparecem, de gente que se instala, de marcas que se instalam, ameaças muito maiores, que é exatamente o e-commerce. Esses dias eu vi uma publicação tua, mostrando ali um mapa extraído do Google Trends, botando o Amazonas ali, né, em destaque, né, como uma única área não invadida pelos grandes players e tal, né? Então, assim, como é que é em linhas gerais? É uma pergunta que dá muito assunto, mas em linhas gerais, como é que continua mantendo essa fidelidade da marca em relação ao cliente, assim? Eu acho que tem dois aspectos, né? Está mais ligado aos nossos princípios. Os princípios foram estabelecidos pela... Eu sou só o terceiro presidente que a Bemol já teve, né, em 81 anos. 81. Meu avô, meu tio e agora eu. E tem alguns princípios que estão no cerne do que a Bemol é. Talvez o mais importante seja a confiança. Nós gostaríamos de ser uma empresa confiável. Confiável quer dizer, você tem um problema, a gente consegue resolver. Aquilo que for razoável, né? Então, isso às vezes é caro,
Por exemplo, nós temos devoluções de mercadoria, cerca de 2 a 2,5% das vendas que nós fazemos são devolvidas. Tá. Muito disso assim, não é mais um produto vendável como novo, né? Então nós vendemos em alguma das lojas onde a gente vende produtos com algum dano, coisas assim. Isso é caríssimo e assim, de alguma forma tem que estar no preço. Mas a gente acredita que se a gente tem políticas, vamos chamar assim, um pouquinho mais frouxas, né, de troca de produtos, isso gera um pouco mais de fidelidade do cliente e ele entende que a gente está preocupado com ele, a gente está preocupado em como é que eu vou fazer para o cliente ficar satisfeito e não como é que eu vou ganhar um pouquinho mais de dinheiro nessa geladeira. Eu quero ganhar dinheiro no relacionamento com ele pelos próximos 20 anos. Se essa geladeira deu problema, ok, não vai ser nessa geladeira, mas vai ser no relacionamento de longo prazo. Então, primeiro, eu acho que é uma aderência aos princípios, um foco muito grande em desenvolver essa confiança, em ser uma empresa confiável e tentar transmitir isso tanto internamente na Bemol, só funciona com o cliente se você praticar internamente também, né? Tá. O segundo aspecto é um aspecto que acho que a gente também tem conseguido até aqui, que é de se manter competitivo. Então, vem novas ondas, vem novos concorrentes. Assim, concorrência faz parte, né? Sempre vão entrar novas lojas, né? Nos últimos anos entraram aqui em Manaus várias novas lojas. Ótimo, a gente só tem que correr mais rápido, a gente tem que ser mais capaz, a gente tem que entregar mais rápido, com mais qualidade, a preços mais competitivos. E se a gente não conseguir, é o fim. Então, acho que a Bemol tem conseguido se manter competitiva. Manter competitiva é com custos baixos, com eficiência, com cada vez mais digitalização, produtividade como um todo. Então, nós temos investimentos enormes em sistemas de informática. Fomos a primeira empresa no Brasil a implantar SAP, a primeira empresa do varejo a implantar SAP, que é um ERP, sistema que gerencia toda a empresa, dos mais sofisticados do mundo. E acho que fomos uma das primeiras empresas a usar aprendizado de máquina para concessão de crédito. Certamente na região, os bancos sempre já fazem isso há muito tempo, mas no varejo fomos uma das primeiras. Então, eu acho que você manter os valores, mas também focar em competitividade, em produtividade, tem sido aí nossa fórmula até aqui. Sim, sim. E a gente observa que nesses 81 anos, e são poucas marcas que conseguem comemorar esse período, vocês praticamente passaram por diversas gerações, né? Assim, de clientes. Eu digo na relação cliente com a marca. Claro. E isso é um valor muito gigantesco que uma marca mais nova não consegue ter de jeito nenhum. Então tem um valor de marca muito gigante que a gente observa e que é muito incrível. E assim, um dos pontos que eu até coloco como um ponto de destaque envolvendo a própria marca Bemol são algumas preocupações com detalhes que eu tenho uma curiosidade de saber se foram pensados, tipo o fornecimento da internet na loja free para todo mundo acessar o que quiser, uma coisa folclórica. Todo mundo vai comentar sobre isso. Sim. Aí eu tô falando aqui, gente, você que está ouvindo de fora daqui de Manaus, me desculpa, mas são detalhes envolvendo a relação que a gente tem com essa marca. A gente faz em outras cidades também. Outras cidades também, né? Uma outra coisa muito bacana que eu lembro, a marca tem 81 anos, eu tenho 41 anos. Tá? Eu lembro muito bem, assim, quando moleque, de ir com a mamãe na Bemol e tomar a água da Bemol. Sabe? Tipo assim, tu tá num shopping, cara, numa sede e tal. Quer saber? Vamos na Bemol, tomar uma água. Vamos sentar, vamos descansar um pouco e tal. Então, assim, eu queria entender, esses detalhes de cuidado com o cliente, foi pensado há muito tempo ou a coisa foi meio espontânea? Não, isso aqui tem um autor que chama Paco Underhill, que ele é um antropólogo de varejo, né? Ele estuda a relação humana com o varejo. Tá. E ele explica que assim, a loja,
qualquer espaço humano é um espaço que você faz algumas coisas quando você está num novo espaço. Você tem primeiro um mapa mental do espaço. Você sabe onde é que estão as coisas. Na sua casa você certamente sabe onde está tudo, onde é que é o banheiro e onde é que são os quartos. E você estar em lugares onde você já tem um mapa mental lhe dá muito conforto, lhe dá tranquilidade, né? Uhum. Além disso, assim, espaços onde você gasta tempo são espaços que gradativamente, quanto mais tempo você gasta no espaço, em geral você passa a ter mais conforto ali. Então, tu mencionaste que você tinha os bancos. Os bancos, isso aqui sempre foi uma estratégia da Bemol, ter banco dentro da loja, para a pessoa sentar. Às vezes são duas pessoas que vêm à loja e uma quer comprar, a outra não está muito afim. Ok, ela senta no banco e descansa enquanto a outra fica comprando. Uhum. Você tem idade suficiente, talvez lembre, a gente tinha as escutas de música. Lembro, sim. Ok, isso aqui era uma estratégia de o cliente passar mais tempo na loja. Então, ele ia gerando cada vez mais conforto, uma vez que você gasta muito tempo na loja. Uhum. Tem gente na nossa área de móveis que vem para fazer reunião. Tem gente que deita nos móveis, nas camas. Assim, às vezes suja e não é muito bom. Mas, em geral, a gente gosta da ideia do cliente gastar tempo dentro da loja, mesmo que ele não esteja comprando. Excelente. Então, você vir tomar uma água, quanto é que custa essa água? Essa água não custa nada. Ultimamente, a gente deixou os bebedouros, tirou os copos, porque tem toda uma questão sustentável, de sustentabilidade. Mas está lá o bebedouro para você tomar água. E a internet é um aspecto básico hoje, que a gente inclusive faz fora da loja, né? Temos algumas redes em bairros, em ruas e tal, né? Em ruas para E quem que pensa isso, Denis? Isso aqui é a diretoria. Porque às vezes tem outras ideias. Porque não tem time o time é focado na marca e aquela coisa do varejo e venda. É difícil pensar esses detalhes, porque eu te digo o seguinte, Denis. Por exemplo, aí tem o Denis, Denis Cruz, criança, bebendo água na Bemol. Aí passa 20 anos, o Denis vai casar, sabe? E aí o Denis vai casar e ele precisa comprar as coisas da casa. E aí o Denis vai numa loja, que eu não vou dizer a marca aqui, que é concorrente de vocês. Eu Denis, chego nessa loja e quero testar o sofá, enfim, casando, primeira vez, tudo, primeiro apartamento, eu sento no sofá e tal, tô lá com a minha esposa, e aí de repente o funcionário da loja chega e, ei, faz o seguinte, levanta daí, cara, fique sentado aí, pra quê? Eu digo, não, eu quero só testar aqui o sofá para ver se... Não, aqui não é lugar de testar não, vai levantando. E aí aconteceu isso comigo. E aí, tipo, cara, quer saber? Não vou ficar procurando não, eu vou direto na Bemol e aí a experiência, isso que eu queria te dizer, a experiência de deitar no sofá, de ficar à vontade, me espantou porque eu até forcei a barra quando estava querendo fazer esses testes. Tipo, cara, bora ver se vem alguém me tirar daqui. E não. Assim, aí eu digo, cara, a Bemol, assim... O que eu vou te dizer é o seguinte, é diferente, essa postura, ela não é barata. Porque gera muito dano aos produtos. Pois é. Tá? Sim. Isso aqui acontece. Tá? Mas a gente acredita que esse dano tá ok. Certo. Se ele vai gerar o conforto e a familiaridade do cliente com o ambiente. Vou te dar um outro exemplo que a gente sempre prezou e acha bem relevante. No centro da cidade de Manaus, os melhores banheiros são os nossos. Isso aqui... Isso aí assim, eu consigo me botar, né, na posição, todo mundo já esteve nessa posição de precisar ir no banheiro com alguma urgência. Isso é um ponto fundamental. E os banheiros públicos são muito ruins. Né? Então, esse é um aspecto que, ok, o cliente está precisando. Eu gosto da ideia do cliente vir à loja quando ele está precisando. Se ele precisar comprar alguma coisa, ele vai aproveitar essa visita e vai comprar. Se ele não vai comprar dessa vez, possivelmente ele vai comprar da próxima.
ele está familiarizado com o ambiente, a gente tem um relacionamento que não precisa que a venda aconteça hoje, agora. A gente foi adicionando outras conveniências, né? Nos últimos anos, por exemplo, nós adotamos a estratégia de loterias. Certo. A gente olha para a loteria não é um negócio muito rentável, mas é um negócio onde tinha uma oportunidade grande de melhorar o atendimento. Uhum. Normalmente, você vai numa loteria, você fica um pouco do lado de fora da loteria, é quente, é desconfortável, não tem um bom atendimento, porque a gente bota uma loteria num lugar com ar-condicionado, com um lugar para se sentar, com água, com uma TV para a pessoa assistir enquanto espera. Essa aqui é só uma oportunidade de aprofundar um relacionamento com o cliente, a ponto de que na hora que ele for comprar um liquidificador, se ele já usa a nossa loteria com frequência, ele provavelmente vai escolher a Bemol para fazer essa compra. Entendi. E isso é muito, é um olhar como tu falou, né, da alta gestão, porque são micro detalhes, né, Denis? São micro detalhes e que fazem uma diferença, aí voltando para a fidelidade gigantesca, né, cara? Uma das coisas que eu acho que é um diferencial da Bemol e vem do meu avô. Meu avô era professor da UFAM, escreveu muitos livros, professor Samuel Benchimol. Uhum. Ele era muito estudioso. Eu acho que a Bemol segue uma linha um tanto acadêmica, assim, a gente gosta de estudar. Sim. Então, já ouvi, por exemplo, a gente estuda a antropologia do varejo para entender como é que eu faço para fazer parte da vida do cliente, para tentar atender melhor, para que a loja seja um ambiente mais confortável. E a gente discute, olha, qual é a temperatura adequada? A temperatura 24 graus é a temperatura que a gente deve manter e quando a gente faz a auditoria de loja, a gente vai lá checar se está aquela temperatura. Eu acho que essa é uma vantagem nossa que a maior parte dos varejistas não tem uma atenção, digamos assim, para as questões um pouco mais teóricas de relacionamento e mesmo de antropologia humana. Entendi. Realmente isso aí é perceptível para quem tem a experiência com a marca de vocês, de fato é. E aí, Denis, para a gente concluir a nossa conversa, eu queria que você comentasse um pouco sobre empreendedorismo e futuro, principalmente para a nova geração de empreendedores, de gente que está entendendo que não vai ser, não está querendo ser um funcionário numa empresa, assim, quer empreender, quer tocar o barco dele. E assim, vocês têm investido em tudo que é de frente, tipo startups locais, bionegócios, a parte solar, como você comentou. Eu tenho visto a frente de produtos amazônicos, como óleo elétrico, enfim, essas outras frentes, como vocês têm investido e tal, né? Como é que seria a postura desse novo empreendedor no que se refere a pensar a ideia de empreender na Amazônia sobre viés de futuro? O que tu diria como... Eu acho que não dá para dizer aqui qual é a chave do que vem por aí, até porque tu está, lógico, fazendo essas investigações para a própria marca de vocês. Mas para onde esse empreendedor deveria olhar? Esse novo profissional que está chegando no mercado deveria olhar como itens interessantes a receberem investimento assim, num futuro próximo? O que tu diria? Primeiro, algumas coisas que a gente deve reconhecer, né? A nossa sociedade é uma sociedade relativamente pobre, né? Em qualquer indicador que você busque, longevidade, educação, renda, e tem um motivo para isso. É que nós somos relativamente pouco produtivos. Certo. E produtividade, em geral, vem de empresas prosperando. Uhum. Vem do governo criando o ambiente para que essas empresas prosperem e mais empresas nascendo, muitas empresas nascendo, crescendo, se tornando cada vez mais produtivas e mais competitivas. Esse mecanismo aqui na Amazônia não funciona bem. Não funciona bem e daí a nossa pobreza. Nós precisamos, como sociedade, encontrar formas
que os nossos, você trabalhando no Sebrae, sem dúvida, trabalha nessa direção, mas nós não fazemos isso com a pujança e com a intensidade que nós precisamos como sociedade. Temos poucos empreendedores e esses empreendedores não crescem no ritmo adequado para que nós sejamos uma sociedade próspera. Então, não tem nenhuma alternativa, não existe nenhuma sociedade no mundo que prosperou sem empresas que tenham prosperado num ritmo acelerado. Empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes, não tem nenhum caso. Assim, onde quer que seja que você olhe no mundo, uma sociedade próspera, alguém que vive bem, que tem vida longa, que tem muita educação, assim, ao lado tem empresas prósperas. Então, não existem alternativas ao empreendedorismo para a nossa prosperidade. Tem muitas coisas a mais que podem ser feitas. Você educar a gente é sempre importante, você ter saúde é importante, mas se você não tiver empresas, se você não tiver empreendedores prósperos, você nunca vai ter o dinheiro para financiar isso tudo. Para, digamos assim, meus concidadãos, empreendedorismo é um rumo difícil. Eu sugeriria conversar com o Sebrae. Eu sempre sugiro o Empretec. Eu sou um enorme fã do Empretec. Todas as pessoas que eu conheço que fizeram o Empretec saem transformadas. Na época que eu era secretário de planejamento, eu sugeria que o Empretec entrasse no currículo da UEA. Para todos os cursos, todo mundo fizesse o Empretec. Assim, é curto, não é um projeto tão caro e dá uma visão, e para algumas pessoas vai ser transformador. Acho que empreendedorismo, as pessoas às vezes associam empreendedorismo ao jovem. Eu não acho que empreendedorismo tem nada a ver com juventude. Pode ser um jovem, pode ser um velho, pode ser alguém de meia idade. Os melhores casos que nós temos de investimento, em geral, são em pessoas que já têm experiência, já trabalharam no segmento, já conhecem. Tu mencionaste o caso do Edileno. O Edileno já acertou 4, 5 vezes no empreendedorismo. Assim, eu aposto de olho fechado. Se o Edileno me disser, olha, eu tenho uma ideia, eu digo, ok, estou dentro. Porque eu sei que ele sabe como fazer. Sim, sim. Ele é jovem, mas não é tão jovem assim também, né? Então, acho que assim, nada é um substituto para aprendizado, para conhecimento. No nosso caso, nós somos, eu julgo, empresários meio acadêmicos. Sim. Então, assim, estudar... Ser cerebral, você pode né? estudar o mercado, você pode estudar e na hora de empreender, alguns dos melhores casos são pessoas que conseguem entender e têm experiência. A gente estava mencionando a Navegan há pouco, né? Uhum. Uma empresa que busca digitalizar o mercado de transporte fluvial. Sim. A Bemol é investidora da Navegan. Esse é mais um experimento nessa direção, né? Uhum. Mas para você digitalizar esse mercado, você tem que entender com profundidade. Tem que ter gente que trabalhou ali dentro, que trabalhou nos barcos, que trabalhou na venda de passagem, para entender como é que esse mercado funciona e aí tentar desenvolver uma solução. Eu sempre acho muito difícil aquele conceito do jovem trabalhando na garagem, sem muita experiência. Já aconteceu, tem o caso da Apple, tem o caso do Facebook. Conceitos americanizados, tal, né? São ideias que eu acho que são muito improváveis de darem certo. Tá. Tem outras alternativas e aí baseado em experiência. A pessoa já trabalhou numa empresa ou trabalhou em algum lugar, ganhou essa experiência, aí eu acho que a probabilidade de acertar é muito maior. Tu aposta no ato de empreender entre pessoas mais experientes, ou seja, a jornada de formação é uma prioridade no caso, né? Aí eu posso dar 2 exemplos até de onde a gente está investindo, né? Nós temos um fundo, nesse caso são os sócios da Bemol e não a Bemol, que investe em empreendedorismo científico.
Tá. O que a gente está buscando? Nós estamos buscando grupos de pesquisa, normalmente nas universidades, que estejam desenvolvendo soluções que estão próximas do mercado. Tá. E que, talvez com um investimento não muito grande, consiga romper essa barreira e chegar ao mercado, até porque nós conseguimos apresentar o mercado para alguns desses pesquisadores, né? Então, entendi. Por exemplo, vou só dar um exemplo, tem um pesquisador muito talentoso aqui na UFAM, da área de química. Eu vou mencionar o nome dele, Edgar Sanches. Pronto, já falei. E ele desenvolve com química soluções incríveis a partir de produtos regionais, desde a castanha, o cará-roxo, e nós conseguimos criar uma ponte dele com a BR Foods. BR Foods é a Sadia, né? Uhum. Para tentar desenvolver produtos para a BR Foods. Ele já sabia fazer essas coisas, mas ele não tinha talvez os contatos dentro da indústria. Entendi. Para entender o que a indústria está procurando. Agora ele sabe. Então, legal, ele tem uma possibilidade muito maior de encontrar capacidade técnica com o mercado. Entendi. Nós temos hoje 9 investimentos, por exemplo, em empreendedorismo científico desse tipo, ligado à biodiversidade da Amazônia. Eu acho essa área muito promissora, mas boa parte dos pesquisadores às vezes está pesquisando e não está olhando para o mercado, entendendo o que está acontecendo. Está querendo fazer a prototipação, validou ali, apresentou a tua tese e já pula para a próxima pesquisa, né? Quase sempre, às vezes, acontece isso. Sim. Ou está pesquisando assim, coisas básicas e teóricas que têm seu valor, mas é difícil de traduzir para o mercado. Uhum. Um outro exemplo, para mim, uma das maiores oportunidades hoje na região é o seguinte: a Amazônia tem 500 milhões de hectares, né, a Amazônia brasileira, e 90 milhões de hectares desmatados, dos quais 20 milhões estão bem utilizados. 70 milhões de hectares aqui da região estão mal utilizados. Áreas degradadas ou, em alguns casos, áreas, por exemplo, com pecuária, mas uma pecuária de baixa produtividade. Meia cabeça de gado por hectare, alguma coisa assim. Tá. Que é um nível de subsistência, né? Você vai desmatar, causar o dano ambiental e não vai ficar rico. Então você não vai trazer grandes benefícios, nem sociais, nem econômicos. Esse é o pior dos mundos, né? A gente vê uma oportunidade muito grande na recuperação dessas áreas e investe, por exemplo, em transformar áreas de pasto degradado em sistemas agroflorestais. Para produzir madeira, para produzir açaí, cacau e diversos produtos. Com uma floresta administrada, né, mas que traz de volta aspectos de biodiversidade, de fluxo de água, de carbono e coisas assim. Então, eu acho que a região é muito promissora, mas ainda não tem, na minha visão, um alinhamento entre tanto os entes públicos e os entes privados. Fundos bilionários, dos mais diversos. Fundos bilionários e o poder público focado. Tá. Acho que os entes de governo, municipal, estadual e federal, ainda não têm a real concepção do quão importante é que empresas prosperem nesse segmento para o futuro da região. Então, tem uma conscientização aqui um pouco mais ampla. Sim, não é só do privado, é do público também. O Sebrae faz um belo trabalho, mas é um trabalho dentro das suas limitações. Sim. Acho que nós temos muita oportunidade, mas meu receio é que a gente perca mais uma geração por não conseguir se organizar bem. Sim. E aí a gente vê esses movimentos retomando diálogos na região, né, diálogos amazônicos. A gente teve recente isso em Belém. E que, de alguma maneira, me parece ser, aí a opinião do Denis Cruz, assim, um relampejo de uma visibilidade sobre o que a gente vai fazer com tanto recurso que a gente tem na mão, né? Que a gente está em cima de uma pepita de ouro, né? De uma grande pepita de ouro, e sem saber como
escavá-lo, né? O que eu digo, a gente está em cima de uma pepita, só que ela é uma pepita dentro de um cofre. E para abrir esse cofre, precisa de cérebro, precisa de gente, precisa de doutores, precisa de PhDs, aos milhares. E aí você vai entrar desse cofre, porque na força bruta é uma devastação, é uma prosperidade de curtíssimo prazo, é um garimpo, é coisas assim que não vão nos levar a lugar nenhum. E aí eu coloco dentro desse time de PhDs, não sei se tu vai concordar comigo, mas os PhDs da floresta, né, que tem ali conhecimentos absurdos, né? A gente pode colocar esses caras também junto. Denis, olha, te agradeço demais aqui por essa oportunidade. Qual é a pergunta da tua esposa? Tô aqui, ó, pergunta da Ângela, eu coloquei aqui. Eu não posso, se eu esquecer essa pergunta, ela manda eu para fora de casa. Ela é super fã do trabalho da Bemol Pharma. Ela sabe da história, né? Vocês começaram, né, com trabalho de farmácia e tudo. Aí ela disse, Denis, tu vai perguntar do Denis Mineve, cadê a Bemol Pharma na Avenida das Torres? Gente, a Avenida das Torres é uma avenida grande, extensa nossa aqui em Manaus, fica aqui na região norte da cidade de Manaus. E cadê a Bemol Pharma na Avenida das Torres? Como é que está essa estratégia de presença da Bemol Pharma nos bairros assim? Vocês têm expandido, né? A gente tem crescido, hoje são quase 43 farmas. E inicialmente a estratégia era só dentro das nossas lojas. E aí, mais recentemente, a gente começou a expandir fora, né? Com farmácias autônomas. Olha, eu fico... Ele puxou ela ter perguntado. Ângela, ele puxou o celular aqui agora, ele vai consultar para ver se... Não. Mas eu acho que até o final do ano, na Avenida das Torres, a gente tem uma farma. A gente está negociando um ponto na Avenida das Torres. Assim, esse é um processo difícil. Sim, né? Imagino. Tem muitos concorrentes ultra competentes, né? Desde uma empresa que lidera no Grupo Tapajós aqui, até novos entrantes, Pague Menos e Drogazil, Drogazil, agora mais recentemente. Drogazil é a maior empresa do ramo farmacêutico e uma empresa incrivelmente eficiente e difícil de competir. Mas assim, é um ramo promissor, principalmente devido a questões demográficas, né? A demanda por medicamentos e a demanda por conveniência também tendem a aumentar. Então é o único segmento do Brasil que cresce a 10, 15%. Denis, é um outro mundo esse mercado dos medicamentos? Assim, um varejo de medicamento ou ele está no mesmo nível de estudos, de posicionamento de loja e tal, ou é outro? É diferente. Né? Eu, pelo menos, tenho aprendido muito, né, com o varejo de farmácia. Por exemplo, o lugar ideal para uma farmácia é no trajeto da pessoa de casa, indo para casa, do trabalho para casa. Nunca de casa para o trabalho. Então, às vezes, de um lado da rua você olha, não tem nenhuma farmácia, do outro lado tem um monte. É porque aquele lado é o lado das pessoas indo para casa. É raro a pessoa parar a caminho do trabalho, né? Normalmente é a caminho de casa. Então esse é só um aspecto, por exemplo, para o varejo de eletrodomésticos não tem muita relevância, qualquer lado está bom. Mesmo para supermercado, eles não têm tanta obsessão. As farmácias têm algumas regras assim. Então tem muito aprendizado, a gente bateu cabeça durante muito tempo. Nós já estamos no negócio de farmácia há 7 anos. E agora estamos começando a acertar. Mas na Avenida das Torres eu acho que 4º trimestre desse ano ou o 1º trimestre do ano que vem. Olha aí, Ângela. Então, promessa cumprida aí. Vamos ver, vamos acompanhar. Mas, Denis, brincadeira à parte, eu quero te agradecer por essa chance aqui de conversar contigo. Eu sou um fã incondicional da marca de vocês. Obrigado. Sabe? E ao longo dessa trajetória toda de 81 anos, tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente que é de Manaus ou que é da região da Amazônia vai concordar comigo que vocês têm essa busca de gerar essa confiança por parte dos clientes e gerar essa familiaridade que eu acho que toda marca deveria ter e não consegue ter. Se a gente olhar para exemplos até mesmo internacionais, na Europa, Estados Unidos e tal,
a gente não consegue achar uma bemol assim, sabe? Da maneira como vocês trabalham, como vocês fazem. Então, aproveitando essa semana, que foi o período de aniversário de vocês, dizer isso que eu queria realmente dizer para vocês. E agradecer pela abertura da gente estar conversando. Eu sei que tu tem milhares de coisas para tocar nesse empreendimento gigantesco, mas uma alegria gigantesca estar tendo a chance de falar contigo aqui. Obrigado. Obrigado, Denis. Desejo sucesso. Um abraço a todos os nossos clientes e ouvintes. Bem, espero que a gente possa conseguir manter a confiança, né, por mais uma geração. Muito obrigado. Que maravilha. Então é isso, pessoal. Quero mais uma vez agradecer a Denis Mineve aqui pela participação aqui no podcast. E é fim de papo. Agradeço a você também que tem acompanhado aqui as nossas conversas no podcast. Compartilhe essa informação com outros contatos e bora trazer mais gente para cá para ouvir esses e outros diálogos que a gente está tendo aqui no nosso podcast, que você ouve aqui no Spotify e demais agregadores. Aqui é Denis Cruz e esse foi mais um episódio do Analista, uma produção Reator 2. Valeu, gente. Tchau.